dia, bom dia. Segundo dia aqui em Nova York. Estamos indo para a ponte do Brooklyn. São quase 7h30 da manhã e o sol ainda nem apareceu direito. E aí a gente tá indo fazer lá umas... Eu tô indo fazer, né, no caso, algumas filmagens. E a gente hoje vai aproveitar o dia aqui. Vamos ver, a gente quer tentar fazer uma rota aí dos passeios principais. Pra quem não conhece, sou o Thiago, que anda empolgado. Ele é o mais animado do rolê, do passeio. Ontem era Halloween, né, e a gente tentou ir num desfile. Gente, a gente não aguentava entrar no desfile. Era tanta, mas tanta gente que não tinha condição de ir entrando, sabe? As pessoas ficavam barrando assim, o pessoal espremia atrás, espremia na frente. E eu sou baixinha, né? Não conseguia entrar tanto assim. O Thiago ficou meio chateado que não conseguiu ver o desfile, mas viu um pouquinho, né? Dá pra ver bastante gente, né? Tudo fantasiado. Deu pra dar um rolê na cidade, vários pontos. Nossa, a Times Square tava lotada. Tinha gente assim, até, sei lá, subir no prédio, tanta gente que tinha. Cara, blogueiro é muito sortudo, cara, impressionante. Cara, que vista incrível desse lugar, não é, Thiago? Muito bonito, muito. O céu, assim, aqui tá chuviscando um pouquinho, mas mesmo assim, nada tá atrapalhando. Aqui pra correr, gente, deve ser uma maravilha. A gente tá fazendo um ensaio hoje de manhã com o Fernando Celani. Quem conhece ele no Instagram é o cara da rodinha que fica nas corridas filmando os corredores. E aí a gente veio fazer um ensaio hoje de manhã, correndo a ponte do Brooklyn. Aqui a gente tá próximo aqui do Brooklyn, a gente tá fazendo algumas filmagens. Tá ficando muito, muito bonito, vou mostrar pra vocês. Ó, agora a gente acha que realmente deu certo. É com certeza, Gabriela. Você não confia em mim, não? Eu sei que tô falando. Eu já peguei muito metrô. Com certeza deu certo. Só pegava ônibus, nem tinha metrô pra cá. Não, aqui peguei bastante metrô aqui, tá? Eu peguei, pra aprender. A gente veio aqui na Chinatown. A gente ainda não chegou na Chinatown assim, principal. E a gente parou antes num lugar pra comer e compramos essa caixinha de bombom aqui. Gente, tem que ser o melhor bombom do mundo, juro pra vocês. Porque o preço que a gente pagou, a gente olhou errado. O Thiago achou que era $7. 6 bombons saiu $30. 947 milhões de reais. Meu Deus, é... 947. Meu Deus, é muito dinheiro. Bonito, eles são. Olha, gostoso bombom é. Gostou? Delícia, né? Muito bom. Mas vale $30 uma caixinha com 6? É grana. É grana. Lugares que queremos visitar enquanto a gente está aqui em Nova York. A gente veio no Sorro, conhecer o Sorro, Chinatown. Thiago quer ir passar a mão nas bolas do touro do Wall Street. Nós vamos. Não. Como vão casar, ó. Ele vai sozinho passar a mão nas bolas do touro. É porque tem um touro aqui de ouro que é muito famoso em Wall Street. E todo mundo que vai lá tem que pôr a mão nas bolas porque fala que vai trazer riqueza. Eu já sou rica, eu já tenho tudo que eu quero. Eu sei, Gabriela, eu sei que eu te surpreendo. Quer dizer que eu te completo. Eu sei. Não preciso de mais nada. Entendeu? Eu não ia provar, mas a gente passou em várias lojinhas e tem esse negocinho aqui, ó, cream puff. Aí a gente comprou esse cream puff aqui, vamos experimentar com sabor de pistache. Tô evitando de comer doce ao máximo possível, gente. Então eu como um pedacinho, dou o resto pro Thiago. Ele faz esse esforço. Tá bom, Gabriela. Tá entendeu? Bom. Mais uma loja. Me lembra nunca de levar o Thiago pra ir visitar a China, Japão ou qualquer país asiático. Juro pra vocês, 2 horas de caminhada. 2 horas não, porque aqui em Nova York tudo tem que ser andando. E parece que 1 quilômetro nunca termina. 2 horas de caminhada pra chegar aqui, ter uma fila de 40 minutos pra pôr a mão nas bolas do boi. Não, é touro. Ah, touro. Sério.
sério, gente. Tem que ser um turista muito empolgado, né? E por falar em turistas empolgados, alguém encontramos na fila. O último da fila. Olá, vem sempre aqui. Olha o que eu sou obrigada a fazer. Não, eu fui obrigada, tá? Gente, eles deram esse papelzinho aqui logo depois. É um jornal, tá aqui, oficial. É oficial que meu marido pegou nas bolas do boi. Não mostra Chega, teu pai, assim, às vezes ele não entende. Não vou ficar fazendo piada mais não. Chega, vamos pegar logo o metrô e vamos embora, porque hoje eu estou extremamente cansada. Hoje o dia foi bem desgastante. Aqui o meu relógio tá apitando, porque eu já dei 27 mil passos. Ô Thiago, eu quase fiz uma maratona andando. Então assim, eu quero descansar, gente, porque amanhã a gente tem 5 quilômetros ainda pra correr. Bom dia, são 6h30 da manhã. Estamos nos arrumando porque hoje temos a maratona de 5 km. Zoeira, gente. Maratona é só 42. Temos 5 km de corrida, que é uma prova antes da maratona. Hoje é sábado, aí eu fui lá embaixo, peguei 2 copinhos de água quente pra poder fazer super coffee com whey. Tomar antes de ir. E assim, já estamos bem atrasados. Então, bora lá se aprontar. Tô gravando aí, tá tudo gravado. Ó, técnica, porque é o seguinte, eu já passei base protetor e eu preciso de vestir essa camisa. E aí se eu vestir, o que acontece? Vai sujar toda a gola da camisa de base. Então a técnica, tá? Crianças, não tentem isso em casa. Meu Deus do céu, eu não conhecia. Meu marido tá rindo ali na câmera, gente. Você vê, já tem uns 20 anos que eu tô com ela, agora que eu conheci a técnica. Quando eu achei que eu já tinha visto de tudo. Tcharam! Tcharam, viu? Ó, gola super limpa. Viu, Thiago? Você pode tentar quando você passou sua base. Gabi, mas sujou aqui. Ridículo. Aí, ó, pronto. Estamos prontos agora. E vamos pra rodada. Até a corrida. Ó, estamos a 1,5 km da largada. Então a gente tá indo trotando. Não estamos levando nada. O pessoal já tá lá e a gente vai tirar umas fotos antes. A largada é 8h45 da manhã. Ainda são 7h20. Vou mostrar pra vocês, mas esse aqui é meu novo Baixa Pace que eu ganhei ontem no almoço do Strava. Esse é da Oakley. Bonitão, né? Todo mundo ganhou. Aí eu tô indo com ele hoje pra corrida. Estamos indo pra largada de 5K. Gente, tem muita gente. Caramba, viu? Everybody, welcome to the start line. And this wave are running the marathon tomorrow. Oh, yeah! Largou! Só trotezinho de leve, só trotezinho de leve. Você vai na zona 2 ou 3? Ah, vai na 2. E na 2 você vai a quanto? Ah, sei lá, depende do clima, depende da minha disposição. Hoje é só trotezinho, gente, só pra soltar as pernas. Zona 2. Ó, eu tô 6h15, tô na zona 2. Tá bom. 4h40. Morena fazendo a primeira maratona. Quem diria? Tem que aprender a valorizar isso, né, cara? Sim. Uhul! Ah, onde a gente já fomos lá, porque tomando cozinhão, tranquilo. Thank you. Cláudio, Thiago, pegaram aí? Uhul! Terminamos a prova de 5 km. Gente, ontem não tava tão frio quanto hoje. Hoje são quase meio-dia. Tá gelado. Gelado, eu tô tremendo. Eu te esquento, galera. Nossa, uau! Deve estar muito gelado mesmo, A sério. gente vai pro solzinho agora. Tanto que eu usei essa blusa durante a corrida, não senti calor em momento nenhum. Ai, e a gente terminou os 5 km. Assim que a gente terminou, tava indo embora, pegamos a nossa sacolinha de comida e tal. Olhando assim, gente, cadê a medalha? Não teve medalha nos 5 km. A gente ganhou o gorrinho, ganhou a comida. Aí olhando pro lado, galera sem medalha. Pro lado da galera sem medalha, a gente viu que não tinha realmente. Mas é isso, contou a diversão, né? A experiência foi muito boa. Você sentiu os 5 km? Não, Nem eu. corri na moralzinha. Tem uma feira de rua aqui agora, fazendo isso? Sim. Estamos passando aqui e tem uma feirinha na rua com várias coisas. Olha o Thiago ali turistando. Chegamos aqui no nosso hotel. Gente, hoje são 12 horas
da tarde. Tá gelado, minhas mãos estão congelando. Eu não consegui ficar de top na corrida. Geralmente eu sinto muito calor nas costas e na barriga. Eu não consegui ficar de top na corrida. Corri o tempo todo, né, com essa blusa. Então assim, já deu pra sentir um pouco de como vai ser a corrida amanhã. Porque eu vou estar largando esse horário mais ou menos não, 10h55 é o horário que eu vou estar largando. Então já deu pra sentir que vai fazer frio, sabe? Eu vou comprar uma blusa extra pra poder levar, pra descartar, mas eu acho que eu vou correr com essa daqui do Strava e vou correr de luvas, vou levar luvas pra correr também, porque eu sei que eu vou sentir frio. Eu acho que eu vou levar a minha própria luva pra não descartar, vou guardar ela dentro do meu bolsinho depois pra não precisar de descartar. O pessoal faz muito isso aqui. Compra roupa extra, baratinha, pra poder descartar depois. Não é descartar de jogar no lixo, tá? O pessoal recolhe pra doação. Então eu acho que eu vou levar as minhas coisas assim. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como vai ser minha preparação um dia antes da maratona. Hoje é sábado, então assim, a partir da tarde agora eu vou ficar mais quieta. Vou mostrar as minhas refeições antes, pré-treino e tudo mais. E vou aproveitar também esse finalzinho de vídeo pra responder mais algumas perguntas que vocês mandaram pra mim, das perguntas lá do Insta. O legal dessa corrida de hoje é que a gente terminou exatamente onde vai terminar a maratona. Então a gente teve a experiência ali de correr o finalzinho ali dentro do Central Park. Gente, tem morrinhos, tem uns morrinhos ali. Não é aquela coisa, nossa, meu Deus, mas tem alguns morrinhos assim, bem pro final do percurso da maratona. E foi os mesmos morrinhos que a gente correu nesses 5 km. E já deu pra sentir como que vai ser amanhã um pouquinho, mas assim, tô bem tranquila. Amanhã eu sei que vai dar tudo certo. E aí vou responder mais algumas perguntas aqui do Insta. Teve uma pessoa que perguntou assim: quando você faz corridas internacionais, você tenta turistar antes ou depois das corridas? O ideal é você turistar depois da prova. Antes da prova você se resguarda um pouco, tenta descansar. Mas aqui tá sendo um pouquinho diferente. Ontem eu dei 30 mil passos, contando aqui pelo meu Garmin deu 30 mil passos. Turistei muito pouco. Só que aqui tudo é andar. Então assim, o pouco, mesmo assim eu andei bastante. Então hoje, por exemplo, são 12 horas. Hoje, por exemplo, já é à tarde, eu vou ficar aqui. Falei com o Thiago assim, olha, eu estou indo fazer a maratona, você não está. Se você quiser, você pode ficar por aqui mesmo, não tem problema. Ou quiser ir passear. Ele inclusive encontrou um casal de amigos nossos que tá aqui. Falei com ele assim, se você quiser ir com o pessoal, fica tranquilo e à vontade. Do zero à maratona, quantos meses de treinos antes de correr uma maratona? Bom, eu tive 3 meses de preparo. Eu descobri que eu ia fazer a maratona em agosto. Em agosto, a New Balance mandou o convite pra mim. Então eu tive 3 meses de preparo exatamente. Só que eu já vinha de uma sequência de meias maratonas. Então assim, de meias maratonas eu já fiz várias. E aí, como eu já estava treinando altas distâncias para meias maratonas, eu só dei sequência nas quilometragens. Então meu treinador foi aumentando as quilometragens a partir daí, entendeu? Eu já tinha uma bagagem, e aí o ideal é que você tenha uma bagagem. Agora, se você fala assim, eu nunca corri uma maratona, eu quero correr pela primeira vez, e eu nunca corri nada. Eu acho, gente, que depois que você faz uma meia maratona e já tem aí no seu currículo algumas meias maratonas, eu acho que é ideal. E aí o tempo vai variar de cada pessoa. Um ciclo de maratona, geralmente a galera pega de 4 a 6 meses. O meu treinador falou que 3 meses ia ser pouco, mas eu conseguiria. Mas o ideal seria pelo menos 4 meses. Essa foi uma outra pergunta que me fizeram bastante. Se eu tenho meta de tempo. Gente, é a minha primeira maratona. Eu não tenho meta de tempo. Eu quero terminar bem. Eu quero começar bem, terminar bem. Não quero estar morrendo. Porque, gente, eu escuto tanta história de maratonistas falando, eu quebrei, acabei tendo cãibra. Eu quebrei, acabei perdendo força na perna. Então, assim, eu quero iniciar bem e terminar bem. É isso. Se eu terminar com o cabelo bonito, melhor ainda. Então, assim, meta de tempo não, primeira maratona. Depois que a gente fizer a primeira maratona, entender como o meu corpo funciona durante 42 quilômetros, aí eu traço uma meta de tempo. Mas, por enquanto, sem meta, tá? Perguntaram também quanto tempo depois eu consegui fazer minha primeira maratona. Se vocês não sabem, eu já corro há 9 anos. Na verdade, não é quanto tempo eu consegui fazer, quanto tempo eu decidi. Depois de 9 anos de corrida, eu decidi fazer minha primeira maratona. Mas e o tempo de cada pessoa? É cada pessoa. Tem gente que faz depois de 6 meses de corrida, depois que faz, sei lá, 3 meias maratonas, aí encara uma maratona. Depois que você faz 21 quilômetros, é um divisor ali. Se você decide continuar treinando pra mais, ou se continua também nos 21, porque 21 quilômetros, gente, é muita coisa e muito esforço. No meu caso, foi depois de 9 anos de corrida que eu decidi fazer minha primeira maratona e não me arrependo de absolutamente nada em ter tomado essa decisão agora. Perguntaram qual relógio eu usei nos treinos e qual relógio eu vou fazer a prova. É esse daqui, inclusive, que eu já fiz vídeo aqui no canal pra vocês, que é o Garmin 265 da 3X Action, que eu também fiz uma live diretamente no canal deles. É um relógio que
tem tudo, gente. Ele tem tudo que eu preciso durante a prova. Isso aqui é todos os gráficos que ele me dá do meu dia, tá? Então assim, ele tem tudo, eu consigo usar ele é super simples, não é nada complicado de mexer. Tem vídeo dele também falando aqui como que mexe, mas é esse relógio que eu vou usar, o da Garmin. O vendido na 3x Action e eu lá tenho cupom de desconto. Outra pergunta aqui é como surgiu o convite. Pra quem não sabe, essa maratona de Nova York é uma major. A major, são 6 majors no mundo, Nova York é uma delas. E para você ter o convite para a maratona, existem vários meios. Um dos meios é você ter índice para fazer a maratona. O que é índice? Se você fez uma maratona antes, que é validada por esse conselho de corrida, que chama World Athletics, esse conselho de corrida, eles têm lá seu registro, e o seu registro é validado, você consegue se inscrever na maratona. Por exemplo, se você é mulher entre 30 a 35 anos, eu tô chutando, tá? Não sei se é, mas se você é uma mulher de 30 a 35 anos, conseguiu fazer uma maratona em 3 horas e 30 minutos, você pode se inscrever que o seu tempo pode ser validado. Então há um tempo de corte ali. Aí, pelo tempo, você consegue entrar para a maratona. Sorteio, você pode se inscrever e ser sorteado. Se você é sorteado, você paga. Ou então, como eu, que eu recebi o convite da New Balance, que fez essa parceria junto com o Strava para poder fazer a maratona. A New Balance escolheu um time para poder vir para Nova York. A gente recebeu esse ingresso, né, esse convite, e aí ganhamos as inscrições. E a última pergunta aqui é se eu ia vir antes e como me acostumar com o clima e o fuso horário. Bom, gente, o clima frio é um clima que eu tô acostumada a treinar. Lá em Paraisópolis é frio, então eu já tô acostumada. O fuso não muda muito, na verdade eu ganhei 1 hora a mais que no Brasil, então, por exemplo, esse aqui é meio-dia, aí é 1 da tarde. E já acostumei também, como eu cheguei na quinta, já regulei meu sono. E é isso, como eu cheguei um pouquinho antes, já deu pra acostumar aqui. Então é isso, eu vou tentar subir esse vídeo o mais rápido possível pra vocês acompanharem tudo assim em tempo integral. Um beijo, até a próxima e fica de olho que o próximo vídeo é eu terminando a maratona de Nova York.